Gravando. Então, vou compartilhar a tela com quem está aqui. Não sei se eu vou conseguir compartilhar com os dois ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Vou ficar meio perdida aqui. Mas vou pedir, por favor, para quem não está conseguindo ver o PowerPoint, acessar do que eu mandei lá no grupo de WhatsApp. Então, abre, por favor, porque aí consegue acompanhar, tá bom? Todo mundo está conseguindo ver? Alguém dá um ok aí para mim, por favor? Do Microsoft Teams. No Teams, sim. No Teams. No Zoom não estou compartilhando não, porque eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar em dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Quem está no Zoom, a gente está no nível 3, silábico alfabético, tá bom? Bem, então esse nível silábico alfabético, ele é como se fosse uma mistura do nível silábico com o nível alfabético. Então, o que acontece? A criança que está nesse nível, em alguns momentos ela escreve de forma silábica, em outros momentos ela escreve de forma alfabética. Então, ela já começa a perceber que nem sempre é possível escrever um som, no caso a sílaba, com apenas uma letra. Igual o caso da criança que vai escrever a palavra bala e a palavra casa. Como assim? Duas palavras diferentes escrever da mesma forma? Então, ela vai entrar nesse conflito e vai começar a pensar. Então, peraí, eu preciso de outras letras para me auxiliar nessa escrita. Então, ela começa a confrontar-se ao escrever palavras distintas da mesma forma. Então, por exemplo, na palavra banana, ela vai escrever ba é igual a na? Não é? Então, ela vai começar a perceber essas nuances e vai começar a repensar a sua escrita. Então, o estudante ele já tem como conhecimento consolidado o que a escrita nota, então, a pauta sonora da palavra. E começa a refletir sobre como essa escrita ela é notada no papel. Então, como que eu devo escrever? Tá aí a diferença, o cliquezinho, quando a criança vai para o silábico alfabético. Ela realmente começa a perceber como a escrita ela é representada no papel. Então, a gente tem aí o exemplo de uma criança que foi escrever a palavrinha boi, escreveu boe. Aí a questão do som, né? Muitas vezes o E tem som de I, só que ela não percebe que o I não tem som de E. Escreveu boi, legal. A palavra formiga, escreveu zumiga. Cavalo, olha aí, o K a criança representou com apenas uma letra. Então, K só tá o C, o VA, o VA e o LO, o LO. Então, vocês viram aí na palavra cavalo é nítido, que ela está no silábico alfabético. Então, ela não entendeu, por exemplo, que a sílaba K é o C e o A. Poderia ser a letra K também. Tem criança que acha que a sílaba K é representada pela letra K por causa do som da letrinha K. A palavra gato, ela conseguiu escrever completo, sapo. Banana, ela já começou a perceber essa diferença. A palavra perereca, o K da palavra perereca, e de novo, só a letrinha C. E a palavrinha gia. A palavrinha rã também conseguiu representar. E a palavrinha cachorro. Olha aí o K de novo com apenas uma letrinha. Então, essa criança está um silábico alfabético, mas ela já está entendendo muito bem como a escrita é representada no papel. Então, para a gente poder discutir melhor, eu trouxe aí também... Opa, parou de compartilhar. Vou pegar ali do YouTube e compartilhar no WhatsApp para vocês poderem assistir dois vídeos aí de duas crianças que se encontram no nível silábico alfabético. Uma um pouco mais avançada do que a outra. Então, a gente vai assistir esses vídeos para conversar e ver se ainda tem alguma dúvida, tá bom? Vou compartilhar lá no grupo. Prontinho? Todo mundo recebeu? Todo mundo conseguiu receber os vídeos? Tranquilo para a gente assistir? Alguém pode dar um joinha aí para eu saber?
Então, vou dar aí 2 minutinhos para a gente poder assistir esses vídeos, tá bom? Assisti, professora. Ok. Esperar só mais um pouquinho, tá bom? Pessoal do Zoom está conseguindo me escutar? Pessoal do Zoom está conseguindo me ouvir? Porque eu acho que não dá para pôr o Zoom e deixar ligado o Teams e o Zoom ao mesmo tempo. Eu tentei ligar a câmera dos dois, aí deu problema aqui no Zoom. Aí desligou a câmera e Aí acabou desligando a câmera e o áudio. Tá ouvindo? Ah, então ótimo. Mas eu vou ter que deixar a câmera desligada porque um deu interferência no outro. Vou deixar só o áudio, tá bom?
Aí vocês vão acompanhando, por favor, pela apresentação do PowerPoint que eu mandei no grupo para vocês, tá? Tá, então vamos voltar aqui para a gente dar continuidade à discussão. Então, o que vocês observaram nesse vídeo do nível silábico alfabético? O que vocês puderam perceber? Então, Carla, eu, Ludmila, eu achei interessante aquela parte que você fala, né, da questão da criança ler novamente a letra e refletir sobre ela, com aquela parte que ela está lendo, aí ela vê que falta o U. É muito interessante. Sim. E você conseguiu perceber ali que ela está no nível silábico alfabético? Sim, deu para perceber, sim. Pelo pouco que eu entendi. Por que pouco que você entendeu? O que está confuso aí? A hora é agora de esclarecer tudo, hein? Então, igual tem uma parte lá que eu achei bem interessante, a parte que fala eu quero, aí ela coloca o E, o E, o Q, acho que, se eu não me engano, o R e o O. Aham. Então, assim, já dá para perceber aquilo que você falou, a oscilação entre o silábico e qual a outra parte que você falou? O alfabeto. E o alfabético. Seria isso? Sim, sim. A criança que está no nível silábico alfabético, na mesma palavra, tem sílaba que ela consegue representar o som todo e tem sílaba que ela não consegue representar o som todo. Então, fica oscilando, entendeu? Entendi. Nessa parte aí deu para perceber um pouquinho essa oscilação entre as duas. Sim, o segundo vídeo, que a criança está um pouco mais avançada, não estava muito bom para poder visualizar as letrinhas. Mas vocês perceberam a reflexão da palavrinha coleta? Ele tinha colocado o Q e o O. Essa parte do vídeo era importante da gente pensar. Que teve uma pessoa que falou, mas você nunca vai corrigir as crianças, não vai falar em nenhum momento que ela está errada? Né? Então, vocês viram a forma como a criança foi corrigida? Eu não falei com ela que ela estava errada. Eu pedi para ela ler de novo e tentei fazer uma reflexão junto com ela. Vocês conseguiram perceber isso? Sim. Eu mostrou o caminho para ela poder achar onde que ela estava. Luana, o seu som está falhando. Deve ser minha internet, tá? Sim. Professora, pode falar. deixa eu te falar uma dúvida. Na verdade, é uma coisa que eu tenho muito tempo na cabeça. Sabe o que eu não entendo? É que, para mim, a dificuldade nesse nível silábico alfabético, sabe por quê? Porque a segunda criança, para mim, ela já está alfabética. Porque você viu como ela escreveu seletiva? Sim. Você viu como ela escreveu o verde, certo? Então, assim, eu tenho dificuldade mais em reconhecer quando o nível é silábico alfabético. Porque, para mim, aquela criança, a segunda criança está muito alfabética, não sei silábica alfabética. Será que eu não poderia considerar ela alfabética? Essa transição do silábico alfabético para o alfabético, para mim, é difícil demais, entendeu? O que acontece? O silábico alfabético tem palavras que a criança ainda vai representar a sílaba com uma letra só. Igual, por exemplo, no PowerPoint lá, a criança escreveu a palavra... Deixa eu ver aqui. A palavra cachorro. O cachorro, ela escreveu só o C. Na palavrinha cavalo, do K, ela colocou só o C. Então, se a criança, por exemplo, escreve todas as sílabas de forma, entre aspas, certa, e uma sílaba ela representa com apenas uma letra, ela ainda está no silábico alfabético. Mas quando ela consegue representar todas as sílabas com todas
a letra daquela sílaba, ela está no nível alfabético. Essa é a diferença. Em algumas palavras, ela ainda vai representar a sílaba com apenas uma letra. Conseguiu perceber essa diferença? Consegui. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Mais alguma dúvida? Então, agora a gente vai para o nível alfabético. Opa, peraí. Bem, então o que é esse nível alfabético? Quando a criança entra nesse nível, que é o nível 4, ele já começa a compreender como a escrita ela nota a pauta sonora. Então, ou seja, ela entende que as letras representam unidades menores do que a sílaba. Então, que uma letra só nem sempre vai conseguir dar conta de representar aquele som que uma sílaba tem. Então, ela já é capaz de fazer todas as relações entre grafemas e fonemas. Então, o que são grafemas e fonemas? Grafema é a letra, o símbolo. Fonema é o som. Então, embora ainda possua problemas de transcrição de fala e cometa erros ortográficos. Então, uma criança que escreve casa com Z, ela está, sim, no nível alfabético, mas ela ainda está precisando avançar nas questões ortográficas, o que é super normal. Até hoje, nós adultos temos dificuldades em escrever determinadas palavras. Então, é normal esse processo da ortografia, principalmente com 6, 7, 8 anos, a criança ainda não tem isso consolidado. Isso vai ser um outro processo. Como sabe que a escrita nota a pauta sonora, eles têm tendência a escrever exatamente como se pronuncia a palavra. Então, por exemplo, uma criança, quando vai escrever a palavra menino, pode escrever menino, que é o jeito que a gente fala. Eu dei o exemplo para vocês quando eu tinha 7 anos, 8 anos. Quando eu escrevia a palavra muito, eu escrevia muito, porque a gente tem uma tendência, as crianças têm a tendência a representar exatamente os sons que ela escuta. O que não está errado, ela está correta. Só que é um processo de ortografia. Mesmo a criança escrevendo muito, ela é alfabética. Escrevendo casa com Z, ela está alfabética, no nível alfabético. Então, esse é o momento adequado também para começar a letra cursiva, que foi um comentário da aula passada também. Então, quando é que eu introduzo a letra cursiva? Entende-se que a letra cursiva, o ideal é se introduzir quando a criança já está no nível alfabético. Por quê? Quando a criança já está alfabetizada, ela não vai ter que ficar mudando o foco dela como que se escreve determinada palavra. Aí sim ela vai conseguir colocar o foco para a letra cursiva, que na verdade, se você for pensar, a letra cursiva ela é um treino. Né? Então, a criança, quando ela não está alfabetizada, está lá no nível silábico, ou no próprio nível pré-silábico, a criança ainda tem muito o que avançar, ela tem muito o que pensar. Então, se eu introduzo a letra cursiva, a criança fica, gente, mas eu coloco o meu foco, então, no desenho da letra, ou eu coloco o meu foco em aprender a ler e escrever? Por isso que a letra cursiva ela tem que vir depois, porque senão a criança deixa de lado o avanço dela dos níveis, ela passa a deixar de lado, ao invés de se preocupar em aprender a ler e escrever, ela começa a se preocupar com o traçado da letra. E esse não é o objetivo maior é que ela realmente aprenda a ler e escrever, primeiro, para depois aprender o traçado dessa letra, que querendo ou não é um treino. E aí tem um exemplo, a criança chamada Guilherme, a escrita dela aí, boi, formiga, cavalo, sapo, banana, perereca, gia, rã, cachorro. A única palavrinha aí que ela não conseguiu foi a palavrinha rã. Então, que também não está errada. Rã com N tem um som nasalado, então é super normal ela escrever rã com N no final, não tem problema. Só que depois eu vou gerar algum tipo de reflexão para a criança entender que o som nasalado ele também é representado pelo tio, dependendo da palavra pode ser o M. Então, isso é um processo ortográfico e que começa nessa fase, quando a criança está alfabetizada. E mesmo assim, eu não vou falar com ela que ela está errada,
Porque uma criança que escreve RAM com N não está errado. Realmente tem um som de N, tem um som de tio, tem um som de M, mas existem as regras ortográficas que me falam assim, não, RAM tem um som de N, tem um som de M? Tem, mas se escreve com tio. Então, aos poucos, eu vou introduzindo essas regras para a criança. E eu trouxe aí um outro vídeo como exemplo desse nível alfabético para vocês assistirem lá. Também vou dar aí um minutinho para a gente assistir e voltar para a gente conversar para ver se vai ter alguma dúvida sobre esse nível, tá bom? Vou compartilhar lá no grupo. Então, pessoal, já deu para assistir, né? Esse é bem pequenininho. O que vocês acharam do vídeo? O que deu para perceber? Percebi que você toda vez agradece, né? Usar as palavrinhas mágicas com as crianças, né? A gente é o exemplo para elas. Então, eu busco sempre colocar em prática aquilo que eu falo para as crianças. Gostei da observação. O que mais? Professora. Sim. Eu achei muito interessante o que a gente estava falando na aula passada, eu até escrevi isso na minha dissertação, os diferentes níveis de criança que você tem na mesma sala, passando a mesma atividade. Isso eu acho, assim, o máximo, porque eu nunca tinha visualizado dessa forma tão claramente, igual a gente vê nos vídeos, porque aí claramente uma criança escrevendo, né, totalmente alfabética, e você teve outras crianças de todos os níveis fazendo a mesma atividade. Então isso aí eu achei muito interessante. Sim, sim. Vocês viram também lá no texto que é possível ter atividades direcionadas para cada nível de escrita também, né? Então, é possível a gente pensar numa atividade comum, que vai abarcar todos os níveis. Lógico que a resposta vai ser diferente, mas também tem atividade direcionada para cada nível que a gente vai ver mais aí para frente nas nossas aulas. Mas isso é importante a gente pensar também, porque imagina numa sala de 30 estudantes, por exemplo, a minha turma tem 12 crianças, tranquilo, entre aspas, né? Que vocês viram que tem os percalços aí do caminho, né? Mas, então imagina se com uma turma de 12 eu tenho algumas dificuldades, pensa numa turma de 25 crianças, que geralmente é a quantidade que tem nas salas, né? Então, nem sempre dá para a gente ficar fazendo grupos com atividades diferentes. Às vezes a gente também tem que pensar em atividades iguais, para contemplar o grupo todo em que as respostas vão ser diferentes. Obrigada, Amanda. Gostei da sua observação. Ô professora, eu acho que esse vídeo deixou bem claro aquela questão da relação entre grafema e fonema, que a senhora pontuou, dos meninos eles saberem o que eles escreveram e ler o que escreveram, porque eles conseguem ouvir o som. Eu achei muito interessante eles escrevendo quero, que agora, dessa vez, já colocaram o no meio do que o né? Outra coisa que eu achei muito interessante falando em cima do que Samuel falou, e no texto também fala que o confronto entre essas diferentes respostas é interessante. Por exemplo, a criança que está lá no silábica, ai meu Deus, no silábico, e a criança está no alfabético. Que esse confronto de resposta também ajuda a gente a aprender demais. Pelo menos aqui, isso foi muito relevante.
Gabi, repete mais o finalzinho aí, porque o seu som está falhando um pouco. Desculpa, dessa é a minha internet. Eu só pontuei em cima do que a Amanda já falou, porque o próprio texto, ele fala sobre essa questão, né? O confronto entre respostas diferentes, para a sala, é muito interessante, né? Para o diálogo, para o aprendizado também, até mesmo do professor, sabe? Uhum, sim. E às vezes uma criança ajuda a outra a avançar no nível que ela se encontra. Sim, sim. Sabe outra coisa que eu percebi também, professor? Eu até coloquei isso na minha redação. Que, assim, na hora que eles estão fazendo associação, um que está lá no silábico e o outro que está lá no alfabético, é engraçado. Que se um ajudar o outro, os dois desenvolvem de maneiras diferentes, mas de acordo com o que a psicologia da escrita fala, eles constroem juntos, desenvolvendo diferente, mas ainda assim constroem juntos, entendeu? Estava pensando nisso hoje. Sim, principalmente nos textos coletivos, né? Um ajuda o outro a fazer refletir. Às vezes eles explicam por que tem que escrever de um jeito e não de outro. É ótimo quando eles dão as explicações. E vocês viram ali, por exemplo, no vídeo dessa última criança que a gente viu, que está no alfabético, ela escreveu Seleteva. E Seleteva com C, e já começou a entender que o E tem som de E e tem som de I. Então, ela escreveu Seleteva. Não é por isso que ela vai deixar de estar no nível alfabético. Então, ela está no nível alfabético. Só que ela tem que entender que nem sempre, quando tem som de I, eu vou escrever o E. Às vezes tem o som de I, mas eu escrevo com I mesmo. E o C do início... Oi? Desculpa te cortar. Eu ia te perguntar sobre isso agora, porque eu vi na hora que ela escreveu lá Seleteva. Seleteva. Eu ia até comentar com você sobre isso. Aí você falou antes de eu ter que comentar. Mas o que você quer comentar sobre isso? Pode falar. Eu ia comentar o que você falou, mas você já falou. Sim, sim. É interessante como que as crianças vão criando as suas próprias hipóteses e que a gente tem que aproveitar isso na sala de aula, né? Não é, isso está errado. Não. Como que eu posso aproveitar essas informações que a criança já traz? Olha a importância do conhecimento prévio do estudante, eu ver o nível que ele está para eu me aproveitar dessa situação para ajudá-lo a avançar. Olha a diferença da tradicional, da perspectiva tradicional. Então, aqui, a informação que a criança me traz, ela é de suma importância para eu conseguir auxiliá-la no desenvolvimento. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre o vídeo, alguma coisa sobre o nível alfabético, antes da gente dar continuidade? Sobre a criança uma ajudar a outra, eu vou das minhas experiências, né? Eu ensinei a minha filha mais velha a ler, estava ensinando ela a ler, a outra abaixo dela, que é um aninho só de diferença. Marilda, seu som não tá bom. Tenta, você tá com fone, arruma ele. Agora. Dá Fala para ouvir agora? Tá? Tá bom assim? Ainda tá falhando. Agora, tá bom? Melhorou. Então, eu ensinando a minha filha mais velha a ler, eu não prestei atenção que a outra abaixo dela estava aprendendo. Aí estava minha filha aprendendo a ler, minha sobrinha um ano mais velha, minha filha e a outra, são três idades. A minha sobrinha aprendeu a ler, que era aquele momento que manda cartinha. Mandou uma cartinha para mim, para a tia. Eu estava em casa, quando eu li abaixo da mais velha, leu a cartinha que a minha sobrinha mandou. Silvia, você sabe ler? Sei, você não ensinou para a Ruth? Eu também aprendi. Não, Marilda, tá muito difícil de conseguir te entender. Ai, como é que eu faço? Fala, tá com fone? Fala mais próximo do fone. Eu estou com fone. Melhorou agora? Aham, melhorou. Tá bom? Então, aí a mais nova deu a cartinha que a minha sobrinha mandou, que a minha sobrinha estava aprendendo a ler, e foi uma tarefa, uma atividade que a professora mandou mandar cartinha. Aí a minha filha leu, eu falei, ué, você já sabe ler? Aí você não ensinou para a Ruth? Eu também aprendi. Eu estava ensinando para a mais velha, a segunda aprendeu junto, sem eu notar. Pois é. Então, aí eu tive essa experiência, um sempre ajudando o outro, e é verdade mesmo. Eu estou falando dentro de casa, né? Não falo de sala de aula.
E essa questão de irmão mais velho é bem interessante, porque muitas vezes o irmão mais velho acaba puxando o irmão mais novo. E o irmão mais novo vai aprendendo as coisas muito mais rápidas, porque quer aprender as mesmas coisas que o irmão mais velho está aprendendo. Isso eu também já observei, é bem interessante. Alguém quer fazer mais alguma observação? Não? A gente pode dar continuidade. E pensando nos outros níveis, alguém quer fazer algum tipo de relação, retomar alguma coisa falada anteriormente para relacionar com esse nível? Porque agora a gente já vai estar finalizando sobre os níveis de escrita. Alguém tem mais alguma dúvida para compartilhar? Não? Podemos finalizar sobre esse assunto? Então, vou compartilhar o PowerPoint para a gente finalizar. Então, aqui a gente viu o nível alfabético, assistimos aos vídeos, aqui tem o link dos vídeos, eu vou colocar lá de novo no AVA, porque eu acho que eu não atualizei esse PowerPoint, tá? E agora, qual que é a proposta, né? A escrita do texto dissertativo sobre os vídeos 1 a 10, exibidos e discutidos na aula passada, então vou dar mais um tempinho aí para quem não finalizou, conseguir finalizar e me enviar. E agora eu quero que vocês respondam um questionário. Eu vou mandar lá no grupo de WhatsApp, também está disponível no AVA, para vocês responderem um questionário, que ele vai falar exatamente sobre os níveis. É um questionário bem assim, leu, respondeu, não tem que pensar muito, não. Só respondendo uma coisa com a outra. Questão de 10 minutinhos, vocês respondem esse questionário. E a resposta... Peraí, deixa eu voltar aqui para o... Oi? Quem perguntou? Luana. Oi, Luana. Eu acessei hoje o AVA, mas eu não vi o questionário, não. Mais próximo ao microfone, eu não consegui te entender. Eu acessei o AVA hoje, mas eu não vi esse questionário. Mas eu não vi, não. Tá na aula 5. Gente, alguém tá com fone aí dando problema. Vou ativar o mudo de todos. Aí, quem quiser falar, só desativar o mudo, tá? Eu coloquei esse questionário hoje no final da tarde. Foi na pós-aula 5. Pós-aula 5. Então tá eu bom. vou mandar lá no grupo de WhatsApp para vocês responderem. Vamos fazer isso depois da aula mesmo, não precisa fazer agora não, tá bom? E então a proposta é assistir vocês fazerem esse texto dissertativo, responder aos questionários. E como vai sobrar um tempinho também, vocês podem conversar aí com o grupo. Eu até sugeri, acho que foi, deixa eu lembrar o nome aqui, a estudante que sugeriu, a Rosalina. Ela falou que está com um pouco de dificuldade de encontrar com o grupo. Então, o que eu sugeri? A sequência didática, ela é dividida por aulas. Então, o grupo já tem uma ideia, mais ou menos, do tema da sequência didática, que geralmente gira em torno de 5, 6 aulas. Então, como já tem o tema e o que vai acontecer em cada aula, cada pessoa do grupo é responsável por escrever uma aula, e depois vocês juntam tudo. Eu sei que essa questão de não estar tendo aula presencial está complicada para todo mundo, para mim também que estou aqui tendo que exibir a aula dessa forma, mas quero inclusive agradecer vocês pela participação, que eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas a gente tem que dar um jeitinho para que a gente não fique prejudicado sem as nossas aulas, tá bom? Se alguém tiver alguma outra sugestão, tem o Zoom também, vocês podem conversar pelo Zoom, também é uma outra opção. E que se alguém estiver aí fazendo de alguma outra forma e quiser compartilhar com os colegas, também é legal. Alguém está fazendo de uma forma diferente? Acho que chamada pelo WhatsApp também dá certo. Amanda ia falar alguma coisa? Bem, então, retomando aqui esse finalmente da nossa aula, quando a gente terminar aqui, eu quero que vocês respondam ao questionário. Professora. Sim. Agora você está me ouvindo? Estou.
Eu queria perguntar como é que vai ser a ordem da apresentação semana que vem, se a gente já deixa isso programado para não ter bagunça, para a gente não ter que resolver no dia, ou como é que será? Se vai ser sorteio? Podemos. É isso que eu queria Vou saber. parar de gravar, porque isso não tem necessidade, né? Só parar aqui